Esta história é dolorosa de ouvir. É uma tragédia horrível, e não tem outra maneira de contar ela para que pareça mais leve ou tranquila. Então a descrição do espectador é aconselhada. Mas antes de entrarmos na história de hoje, se você é fã de histórias estranhas, sombrias e misteriosas, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos semanais. Muito bem, agora sem enrolação, vamos à história de hoje. No início da década de 1960, dois colegas de escola secundária na Carolina do Sul, chamados Carol e Reggie, se apaixonaram. Todos os dias, nos corredores, eles andavam de mãos dadas, riam juntos e sussurravam um para o outro. E, fora da escola, eram inseparáveis. Mas, apesar de seu relacionamento aparentemente perfeito, não durou muito. Eles tinham planos muito diferentes de futuro, e assim, após a formatura, eles terminaram. Reggie ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde serviu por vários anos ao redor do mundo. Em determinado momento ele se casou, mas esse casamento terminou rapidamente. Depois de sair do serviço militar, conseguiu um emprego em uma ferrovia em sua cidade natal, na Carolina do Sul. Quanto a Carol, após a formatura, ela também se casou e se divorciou 2 vezes. Mas foi seu segundo casamento fracassado que quase a matou. Em 18 de fevereiro de 1987, Carol estava morando com sua filha de 10 anos, Rhonda, na Carolina do Sul, quando seu segundo marido, de quem estava separada, apareceu na frente de sua casa e bateu na porta. Carol abriu a porta, e seu ex-marido sacou uma arma e atirou nela 6 vezes na frente de sua filha, antes de se virar e fugir. A polícia posteriormente encontrou o corpo do ex-marido dentro de seu carro na beira da estrada. Ele havia se suicidado. Quanto a Carol, os médicos conseguiram salvar sua vida, mas os ferimentos que ela sofreu no ataque foram debilitantes. Ela ficou cega de um olho e sofria de dores crônicas. Assim, sua jovem filha teve que começar a cuidar dela em tempo integral. Nos 8 anos seguintes, Carol melhorou constantemente e recuperou parte de sua independência. Mas, em 1995, ela teve um grande revés. Começou a se sentir mal e foi consultar um médico. O médico fez um exame de sangue e descobriu que ela tinha câncer de fígado. Aconteceu que o sangue que lhe foi dado após o ataque, que havia sido transfundido em seu corpo para salvar sua vida, estava contaminado com hepatite C. E como não havia sido tratado, levou ao câncer de fígado. A filha de Carol, Rhonda, lembra que quando sua mãe voltou para casa após receber essa terrível notícia, ela simplesmente se sentou e ficou em silêncio por 1 minuto. Então Carol meio que murmurou para si mesma: "Eu simplesmente não consigo me livrar desse homem. Ele está me matando de novo." Mas, apesar de ter recebido uma mão tão injusta na vida, Carol estava determinada a não deixar que seus ferimentos ou sua doença a definissem. Assim, ela saiu em busca de um emprego que pudesse acomodar suas limitações físicas, e encontrou. Foi contratada como representante de atendimento ao cliente para uma empresa de TV a cabo. Ela estava muito feliz com esse trabalho e muito orgulhosa dele, porque era a primeira vez que trabalhava após o ataque. E assim, pela primeira vez, parecia que sua vida estava voltando ao normal novamente. Alguns anos depois, em 2000, quando Carol estava trabalhando na empresa de TV a cabo, seu telefone tocou. Ela atendeu da maneira como atendia todas as outras chamadas. Mas a voz que ouviu do outro lado, ela reconheceu imediatamente. Ele se apresentou como Reggie Sumner. Então, Carol perguntou: "Você é o Reggie Sumner de 1962 da Garrett High School na Carolina do Sul?" E ele disse: "Sim, sou eu." E Carol disse: "Sou sua ex-namorada. Nós namoramos no ensino médio." E assim, foi uma reunião incrível. Essa ligação totalmente por acaso. E, pela próxima hora, ou mais, eles apenas conversaram ao telefone sobre tudo, de seus filhos, aos relacionamentos em que estiveram, ao que estão fazendo agora. Eles tinham muito a colocar em dia, já que não se viam ou ouviam um do outro há quase 40 anos. E assim, antes de desligarem, perceberam que moravam perto um do outro e fizeram planos para se encontrarem pessoalmente. Rhonda diria que sua mãe, quando voltou para casa naquela noite, parecia uma garota de 16 anos novamente. Ela falava sem parar sobre como Reggie era ótimo, e como ele era bonito, e como estava animada com o próximo encontro deles. E assim, alguns dias depois, Carol e Reggie tiveram esse encontro. E, quando Carol voltou para casa, Rhonda diria que era óbvio que sua mãe havia se apaixonado perdidamente por Reggie novamente. E felizmente, Reggie também se apaixonou por Carol. Porque, em menos de 6 meses, eles se casaram e se tornaram Sr. e Sra. Sumner. Dentro de 1 ano de casamento, decidiram vender sua casa na Carolina do Sul e se mudar para Jacksonville, Flórida, para se aposentar. Embora cuidar de sua mãe por todos aqueles anos tenha sido bastante difícil para Rhonda,
Ela disse que ficou muito triste ao ver sua mãe partir, mas, ao mesmo tempo, estava muito feliz por ela, porque parecia que ela havia encontrado a pessoa certa. Nos anos seguintes, Rhonda manteve contato com sua mãe, falando com ela quase todos os dias ao telefone. Mas, em julho de 2005, a mãe de Rhonda parou de atender o telefone. No início, Rhonda não estava tão preocupada. Mas, após 24 horas sem ouvir de sua mãe ou de Reggie, ela ficou preocupada, porque, embora Reggie fosse capaz de cuidar de Carol, ele mesmo não estava em ótima forma. Ele tinha diabetes debilitante e recentemente quebrou a perna, então estava praticamente confinado a uma cadeira de rodas. E assim, se eles fossem sair de casa por um período prolongado, não o fariam sem pedir ajuda a Rhonda. E assim, nos próximos dias, Rhonda ligou incessantemente para sua mãe e para Reggie, mas nunca conseguiu falar com eles. E finalmente, após quase 72 horas sem notícias deles, ela decide simplesmente entrar no carro e dirigir às 4 horas até Jacksonville para verificá-los pessoalmente. Quando chegou lá, viu que o carro de sua mãe e de Reggie não estava na garagem como de costume. Então, Rhonda foi até a porta da frente, bateu e começou a chamar pela mãe. Mas ninguém respondeu, mesmo com as luzes acesas dentro da casa. Ela então tentou a maçaneta da porta. E estava destrancada. Ela abriu a porta, entrou, chamou novamente por sua mãe e por Reggie, mas ninguém respondeu. Foi então que ela viu o cachorro amado do casal, Mike, que eles levavam para todos os lugares, ainda dentro da casa. E então ela pensou: para onde eles teriam ido sem levar o Mike? Rhonda continuou andando pela casa até a cozinha, e quando chegou lá, viu sobre a mesa 2 pratos de comida, parecendo ter alguns dias, como se tivessem sido abandonados no meio da refeição. Na pia, havia várias louças sujas, no fogão, panelas com comida pela metade. Rhonda sabia que sua mãe era extremamente organizada, e nunca teria saído de casa deixando aquela bagunça. Nesse momento, sinais de alerta começaram a surgir para Rhonda. Mas o que realmente confirmou para ela que algo estava muito errado foi quando olhou para um dos balcões da cozinha e viu o celular que Carol e Reggie compartilhavam ainda ali, junto com a bolsa de Carol. Ao lado, estavam os medicamentos dos dois, insulina de Reggie e os remédios contra o câncer de fígado de Carol, ambos essenciais, que precisavam ser tomados diariamente. Rhonda imediatamente ligou para o departamento de polícia de Jacksonville e registrou um boletim de desaparecimento. Logo, a história do casal desaparecido estava em todos os noticiários. Todas as redes pediam para que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Mas ninguém apareceu. A única pista que a polícia tinha era encontrar o carro do Sumner, que não estava na garagem quando Rhonda chegou. Então, a polícia compartilhou a descrição do veículo em todo o estado e rapidamente tiveram um retorno. O carro foi encontrado abandonado em uma cidade da Flórida, cerca de 1 hora a oeste de Jacksonville. Estava estacionado em uma área semi-florestada e muito isolada, fora de uma estrada de terra. O interior do carro estava vazio, mas a bateria havia sido retirada, o que levou alguns policiais a especularem que talvez os Sumner tivessem realmente saído de casa por conta própria e enfrentaram problemas mecânicos. Mas essa teoria rapidamente caiu por terra quando, 5 horas depois, a polícia de Jacksonville recebeu uma ligação muito estranha. O homem que ligou se identificou como Reggie Sumner. Disse que viu as notícias sobre ele e sua esposa estarem desaparecidos, mas que aquilo era mentira. Na verdade, eles haviam saído, mas estavam bem e voltariam logo. Os policiais imediatamente desconfiaram. Eles não acreditavam que fosse Reggie Sumner. Primeiro, porque a voz soava como a de um homem jovem, e Reggie tinha 61 anos. Além disso, a forma como ele falava sobre o desaparecimento, como se não fosse nada sério, não fazia sentido. Um dos policiais então perguntou: Reggie, você está com sua esposa? E ele respondeu: sim, estou com ela. Vou passar o telefone aqui para ela. Um momento. Então, uma mulher pegou o telefone e disse ser Carol Sumner. Mas ela também soava jovem demais para ser Carol, que também tinha 61 anos. A voz parecia ser a de uma moça de uns 20 anos mais ou menos. E ela apenas repetiu que estava tudo bem, que eles tinham saído por alguns dias, e que a polícia podia parar de procurá-los. Após essa ligação, os policiais estavam convencidos de que aquelas pessoas não eram Reggie e Carol. Para confirmar, chamaram Rhonda e pediram que ela ouvisse a gravação da conversa. Assim que ouviu, Rhonda disse: essa não é minha mãe, e esse não é o Reggie. A polícia então assumiu que essas 2 pessoas que ligaram fingindo ser o Sumner provavelmente estavam envolvidas no desaparecimento do casal. Enquanto aguardavam o rastreamento da ligação, que revelaria quem ligou e de onde, os investigadores começaram a seguir outra pista. Eles analisaram os extratos bancários do Sumner e viram que o cartão bancário havia sido usado em um caixa eletrônico na Carolina do Sul após o desaparecimento. Pediram as imagens das câmeras de segurança do banco e, ao assistirem, viram que quem sacava o dinheiro não era Carol nem Reggie, mas um homem desconhecido.
aparentemente na casa dos 20 anos. Pouco depois dessa descoberta, o rastreamento da ligação retornou. Mas estava vinculado a um nome falso e a um endereço falso, o que não ajudou muito a investigação. No entanto, ao analisarem os registros de chamadas do telefone utilizado, descobriram que o dono havia ligado recentemente para uma locadora de carros na Carolina do Sul. A polícia entrou em contato com a locadora e falou com o gerente, que confirmou que uma pessoa com aquele número havia ligado e alugado um carro. O carro alugado era o mesmo que o homem desconhecido estava dirigindo nas imagens da câmera do caixa eletrônico. O carro havia sido alugado por uma mulher. O nome dela era Tiffany Cole. A locadora informou à polícia que todos os carros da empresa tinham rastreamento por satélite. Com essas informações, a polícia conseguiu localizar o carro de Tiffany em um motel na Carolina do Sul. A suspeita inicial era de que talvez os Sumner estivessem sendo mantidos contra a vontade nesse motel. Rapidamente, uma operação policial foi organizada e, na manhã de 14 de julho, 6 dias após o desaparecimento, eles chegaram ao motel. Foram até a recepção, descobriram o número do quarto de Tiffany, pegaram a chave, subiram e abriram a porta. Os Sumner não estavam lá. Em vez disso, havia 3 jovens: Tiffany Cole, de 24 anos, seu namorado Michael James Jackson, de 23 anos, e o amigo dele, Alan Wade, de 19 anos. Também havia dezenas de sacolas com produtos recém-comprados, computadores, videogames, roupas, perfumes. E também encontraram a chave do carro dos Sumner e a valiosa coleção de moedas de Reggie. A polícia levou os 3 para a delegacia e os colocou em salas separadas para interrogatório. Estava claro para os policiais que aqueles 3 estavam envolvidos no desaparecimento do casal, já que eles tinham todos aqueles pertences com eles. Agora, a missão era entender o que havia acontecido com Reggie e Carol Sumner. E aqui está a história assustadora do que realmente aconteceu. Tiffany Cole, por incrível que pareça, já conhecia os Sumner. E isso muito antes do crime. Ela já os conhecia desde o período em que viviam na Carolina do Sul. Quando o casal Sumner se mudou para Jacksonville, na Flórida, em março de 2005, eles venderam um carro para Tiffany. Ela concordou em pagar o valor em parcelas mensais e, com frequência, viajava até Jacksonville acompanhada de amigos. Durante uma dessas visitas, em junho de 2005, Tiffany e seu novo namorado, Michael, ficaram hospedados na casa dos Sumner. Nesse período, Michael compartilhou com Tiffany seus planos de roubar o casal e retirar dinheiro das contas bancárias deles. No início de julho de 2005, Tiffany, Michael e mais 2 cúmplices, Alan Wade e Bruce Nixon, voltaram à casa dos Sumner. Alan e Bruce foram até a porta e pediram para usar o telefone. Quando o casal permitiu a entrada, Bruce Nixon puxou uma arma falsa e passou a ameaçá-los. Tiffany permaneceu no carro alugado, parado na rua. Michael, Bruce e Alan começaram a vasculhar toda a casa. Enquanto os 3 homens se moviam de cômodo em cômodo, pegando tudo de valor, Reggie e Carol provavelmente pensavam: isso é horrível, mas assim que eles pegarem o que querem, vão embora e esse pesadelo vai acabar. Mas não foi isso o que aconteceu. Pelo contrário, isso era só o começo. Depois de recolherem todos os bens valiosos, eles decidiram também levar Reggie e Carol. Colocaram o casal de pé e os conduziram até a garagem. Lá, os colocaram no porta-malas do próprio carro. Nesse momento, Bruce saiu da casa dos Sumner e entrou no carro alugado com Tiffany. Michael e Alan seguiram no carro dos Sumner. Os 2 veículos se encontraram na estrada e então dirigiram por cerca de 40 minutos rumo ao noroeste, cruzando a fronteira com o estado da Geórgia, até encontrarem uma estrada de acesso remota e seguirem por ela até uma parte muito isolada da floresta. Mas aquele não era um local escolhido aleatoriamente. 2 dias antes, Tiffany e os outros estiveram ali para preparar o local. O que fizeram foi cavar uma cova para os Sumner. Michael e Alan, no carro do casal, estacionaram ao lado da cova, enquanto Tiffany e Bruce chegaram logo atrás, no carro alugado. Assim que os veículos pararam, todos saíram e foram até o porta-malas do carro dos Sumner, que foi aberto. Acredita-se que a temperatura dentro do porta-malas ultrapassava os 40 graus Celsius. Reggie e Carol estavam suando intensamente, e o suor havia feito com que as amarras escorregassem de seus pulsos e rostos. Os 2 estavam abraçados, chorando e rezando. Ao verem como eles estavam fracos, o grupo decidiu que não precisavam recolocar a fita adesiva. O casal não iria a lugar algum. Eles os puxaram para fora, os arrastaram pelo chão e os jogaram perto da cova. Provavelmente, foi nesse momento que Reggie e Carol perceberam que Tiffany, alguém que eles tinham amado e em quem confiavam, estava entre seus captores. A traição deve ter sido dolorosamente inimaginável. Mas não havia tempo para assimilar. Michael agarrou Reggie, jogou-o de lado e disse: "Sente-se, não se mexa. Eu vou matar você e sua esposa."
Os outros arrastaram Carol até a beira da cova, arrancaram suas joias, brincos, colares, anéis e a empurraram para dentro do buraco. Depois, foram até Reggie, o puxaram e o jogaram ao lado dela. Uma vez dentro da cova, eles se reposicionaram. Carol sentou-se atrás de Reggie, enlaçando-o com braços e pernas, abraçando-o com força, enterrando o rosto nas costas dele, chorando. O plano original, aparentemente, era apenas amedrontar o casal até que entregassem todas as informações bancárias, cartões, senhas, tudo que tivesse valor. E funcionou. Reggie implorou ao grupo: "Eu te dou tudo que tenho. O que vocês quiserem é de vocês." Michael disse: "Quero todos os números dos cartões, todas as senhas, tudo." E Reggie entregou. Mas mesmo depois de terem conseguido tudo, bens, dinheiro, senhas, o grupo decidiu que ainda não era o suficiente. Eles iriam matar Reggie e Carol e enterrá-los vivos. Durante horas, o grupo preencheu a cova lentamente. Reggie e Carol imploravam por suas vidas. Choraram muito e rezavam. À medida que o buraco se enchia, o peso da terra pressionava seus corpos. Respirar ficava mais difícil. Seus clamores ficavam mais fracos, mais espaçados. Eles inclinavam as cabeças para cima, tentando respirar, tentando prolongar suas vidas por mais alguns segundos. Mas os assassinos continuaram. Eventualmente, a terra chegou em suas bocas. Eles engasgaram, se asfixiaram, inalaram terra. Lama se acumulou em suas gargantas e em seus pulmões. E mesmo assim, eles ainda estavam vivos. Finalmente, mais uma camada de terra caiu sobre suas cabeças. E eles desapareceram sob o solo. Mas os sons não cessaram. Sob a superfície, o grupo ainda podia ouvir gemidos fracos e choros abafados. E então, silêncio. Eles pressionaram a terra com as pás, nivelando o túmulo, garantindo que o casal nunca escapasse. Entraram nos carros e foram embora. De volta à Flórida, abandonaram o carro dos Sumner. Em seguida, deram início a uma farra de compras com o dinheiro roubado, comprando eletrônicos, roupas, perfumes e muito mais. Aqui está uma foto de Tiffany, tirada poucas horas depois de ela ter ajudado a enterrar vivos o casal que um dia a tratou como parte da família. Ela está sorrindo, posando com sacolas de compras, comemorando. Após as autópsias, o legista confirmou: Reggie e Carol tinham terra nas bocas, narizes, gargantas, estômagos e pulmões. A causa da morte foi enterramento enquanto ainda vivos. Em troca de cooperar com a polícia e levá-los até a cova, Bruce Nixon foi poupado da pena de morte e condenado à prisão perpétua. Quanto a Michael, Alan e Tiffany, todos foram condenados à pena de morte.